Família Web Rádio. Com você em qualquer lugar. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, amigos ouvintes. Eu sou o Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Hoje é o nosso programa de número 301. E aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Bastos, desejando a todos vocês muita paz e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11. Sabia disso? Pastilhas Valdas. DDD 11, telefone 98517-6385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. E boa tarde, pessoal. Eu sou Nilce Pereira. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui na Terra. De onde viemos, para onde vamos, por que viemos. São indagações que nos fazemos frequentemente. Mas continuem conosco até o final do nosso programa, que o nosso tema de hoje é: errar é humano? O que você acha? Errar é humano ou não? É um assunto que desenvolveremos dentro da visão da doutrina espírita. É interessante. Então, e nós aqui vamos desejando, cumprimentando, né, na realidade, o nosso companheiro Luiz Leite, porque o Luiz Leite, ele conseguiu aqui fazer um bem bolado com a direção do Colégio Marconi. Uma junção. É uma junção, um acordo, uma parceria. Isso está muito bom, porque o que acontece? Primeiro que o nosso ambiente de trabalho aqui está ótimo, e outro que ele está proporcionando, ele e o colégio estão proporcionando aos estudantes uma diversificação no seu aprendizado na área da radiofonia. Então, isso está muito bom pela essa rádio web dentro de uma faculdade. Os alunos estão fazendo seus programas, estão trazendo as suas pesquisinhas que eles fazem, que o professor pede, então eles fazem e trazem programas diferenciados na rádio web. Então isso é muito bom, porque dá um outro objetivo na maneira do aprendizado. E você sabe que quando você fala para os outros, você tem que aprender mais, você tem que estudar mais. Porque você não pode ficar falando bobagem. E os alunos sabem disso. Então, é bom para a escola, é bom para os alunos e é bom para a rádio. Não é? Vamos lá, Taíde. Então, vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência e devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evite aglomerações, use máscara que sempre necessitar, lave bem as mãos e desinfete com álcool em gel. Vamos continuar nos
precavendo, pois as doenças estão por toda parte. Agora a difteria, infecções pulmonares, com a influenza vindo com força total e a volta e persistência da Covid. Afinal de contas, a vida é bela. Isso. E muito bela. E agora nós estamos iniciando a Casa Espírita e o Frequentador. Essa parte do nosso programa, ela recebe perguntas dos nossos ouvintes e que nós vamos respondendo na medida do possível, temos os esclarecimentos. Portanto, vocês podem perguntar. Né? Bacana. Faz uma pergunta, se tem uma dúvida. E hoje, por exemplo, o Antônio Cardoso de Mello está perguntando o seguinte: quais são os recursos para neutralizar a influência dos maus espíritos? E quem vai iniciar essa mesa redonda hoje é a Gouveia. Isso. Como é que eu faço para neutralizar a influência dos maus espíritos? Os maus espíritos encarnados, para neutralizar, a gente usa a cadeia, né? Não é isso? Não é? É o método rápido e eficaz. É o método rápido e eficaz. Mas os espíritos desencarnados, como é que a gente faz? E não é só a cadeia, né? Aqui, você encarnado, é só você não entrar nas mesmas faixas vibratórias desse pessoal. Fazendo falcatrua, não faça coisas que a sociedade não aceita. Você tem que se portar de uma forma coerente, conforme os bons costumes. E no plano espiritual, aqueles que estão invisíveis para nós. Aí nós temos Jesus ensinando a todos nós e temos os bons espíritos que nos trouxeram bastante orientações. E a orientação praticamente é a mesma que nós temos aqui no plano material. É o bom comportamento, é manter uma faixa vibratória de um teor elevado. E o que é manter uma faixa vibratória num teor elevado? É você, se você não deseja mal de ninguém, se você não quer as coisas erradas para ninguém, você sempre trata as pessoas dentro de um bom costume, você mantém uma faixa vibratória maior e como nós aqui no planeta, nós estamos em faixas vibratórias, em diversas faixas vibratórias, assim como a onda de rádio, a onda de TV, uma não interfere na outra. E a mesma coisa quando você está com uma faixa vibratória, um comportamento mais elevado, você está num outro nível vibratório, numa faixa mais elevada. Então aqueles que estão numa faixa menor, ele não consegue te atingir. Então, qual é o antídoto para você se portar contra a influência dos maus espíritos? É você manter uma faixa vibratória acima do que esses espíritos estão. Através de quê? Você pode se recorrer à prece quando você não tem mais recursos. Você fala, puxa vida, eu estou atravessando um problema difícil. Que nós aqui no Espiritismo chamamos de obsessão. Obsessão é a influência negativa de um espírito do plano espiritual. Não só, mas vamos supor que só do plano espiritual. O que você pode usar? Você pode usar o recurso da prece. Por que a prece? Porque a prece vai fazer com que você amplie a sua faixa vibratória, você aumente sua faixa vibratória. Porque quando você está fazendo uma prece, a sua mente está caminhando com aquelas palavras que você está falando. Você está fazendo uma prece a Deus. Então você está visualizando as coisas da natureza, você está visualizando as coisas superiores, as boas energias. Então, fatalmente, você vai ampliando e você vai aumentando a sua vibração.
E aquelas pessoas que estão numa vibração menor, elas não te atingirão, elas cessarão de atingir, porque elas estarão numa faixa mais vibratória menor. E no dia a dia, você vai ficar fazendo a prece o dia todo? Não, não é isso. Mas você tenha um comportamento humanizado, você tenha um comportamento mais centrado, respeitando o outro, não é? No outro programa nós falamos do antídoto que Jesus colocou, no outro programa anterior, na semana passada, que era o amar o próximo como a si mesmo, que Jesus deu esse tipo de antídoto. Então, quando você trata bem as pessoas, até o mau espírito, ele te respeita, porque ele sabe que você não vai atingi-lo, ele não vai te atingir, porque você não está se sentindo ofendido, como o Aleixo falou, não está se sentindo chateado. Pode falar, Nilce, se quer falar, vamos falar. Então, fale aí sobre... Você quer falar? Pode falar. Quais são os recursos? Sintonizar, neutralizar a influência dos maus espíritos. Como tudo é sintonia, se nós sintonizarmos com os bons espíritos, se nós manter nossa mente sintonizada nos bons espíritos, naturalmente vai neutralizar a influência dos maus espíritos. Isso. Essa é uma forma. A chave nossa é o quê? O pensamento, nossa sintonia, nossa vibração. Se nós mantemos um equilíbrio nisso, com certeza o espírito negativo ele não vai ter acesso. É por isso que é importante a gente ter sempre um equilíbrio mental e emocional e assim por diante, porque é isso que nos mantém numa faixa positiva. Porque é que quando nós nos desequilibramos, nós ficamos nervosos, estamos com raiva e assim por diante, abre brechas. Porque se eu estou com raiva, conforme foi falado até hoje, se eu estou com raiva, estou nervoso, eu abro várias brechas para esses espíritos que estão nessa faixa negativa. Isso, ou seja, atrai até eles, porque é isso que eles querem. Então nós temos que ter um equilíbrio nesse sentido para, em momento nenhum, nós dar essa oportunidade. E o caminho é esse, fé em Deus, confiança em Deus e a nossa mente sintonizada sempre no amor, na paz, na alegria, sintonizada em Deus, porque aí você mantém numa vibração que lhe protege de uma vibração negativa. Então eu vejo assim. Agora, Nilce, você não vai continuar nesse mesmismo, eu vou te fazer uma outra pergunta. E uma casa, uma família? O Espiritismo, ele criou um antídoto. Com o tempo, o Espiritismo criou um antídoto chamado o Evangelho no Lar. O que significa isso? O que significa esse tal Evangelho no Lar? O próprio nome já diz, né? Evangelho no Lar. Então, antes eu vou responder do Livro dos Espíritos, na questão 469, que ele fala exatamente isso que já foi falado aqui. É a prática do bem, é a perseverança, é a oração, pronto. Já é um remédio, né? Agora, o que é o Evangelho no Lar? Porque a gente fala assim, porque muitas vezes a gente vê pessoas que vão à casa espírita, passam pelo DEPOI, por exemplo. DEPOI, Departamento de Orientação e Entrevista. Acho que todas as casas têm. E ali, uma das orientações que a gente dá é a prática do Evangelho no Lar. E a gente percebe que algumas pessoas sabem, mas não faz, por vários motivos, né? Outros não sabem do que se trata. Enfim, nós temos tudo isso. Agora, o Evangelho no Lar, na minha opinião, ele é um equilíbrio. É um equilíbrio para a nossa família,
para a nossa casa. Todos que estão dentro daquela residência. Ou se tiver só uma pessoa, é um equilíbrio. Por quê? Porque nesse momento que você está fazendo o evangelho, a sintonia sua está com seu mentor espiritual, né? Está com os amigos espirituais, para que eles possam te dar suporte na realização do evangelho no lar. Então você está com a sua mente bem clara em relação àquilo. Está chamando os espíritos superiores para te dar um suporte ali, para te orientar, né? E é como se diz, o evangelho no lar é para o meu lar, não é para o lar dele ou lar, é o meu lar. Isso. Então eu tenho que manter o pensamento em vibrações para limpeza espiritual e orientação espiritual para o meu lar. Então você está elevando as vibrações da sua casa, né? Agora, de nada adianta, ou pouco adianta, talvez, né? Eu fiz lá o evangelho, coloquei a água para fluidificar, coloquei uma musiquinha bonitinha, beleza, né? Aí eu levanto dali, alguém toca a campainha, eu já abro a porta com raiva. O que você está fazendo aqui? Não adiantou, quebrou. Está entendendo? Então, é aquilo que eu falo. É o desenvolvimento da paciência. Mas acontece que a gente sempre tem uma desculpa, né? Você fica com aquilo por questões, você vai lá, abre a porta, uma visita indesejada. Então, você já dá aquele baque, já quebra toda aquela harmonia e tal. Então a gente fala, mas também eu tive um dia difícil, ainda o fulano vem aqui na minha porta. Quer dizer, né? Então já quebra. Então o evangelho no lar é justamente um sustentáculo. Nilce, o que você falou, vou agora perguntar mais em cima do que você falou. Tem aqueles, por exemplo, nós estamos aqui reunidos, o pai, a mãe, 2 irmãos e mais não sei quem, só que um irmão não aceita nada que o outro fala. Então, o que acontece? Nós estamos lá, lemos um pedaço do trecho do Evangelho de Jesus e tal, e aí você pede a opinião de cada um. Aí, o que acontece? O que um irmão fala, o outro fala, não é nada disso, e já retuca e já sai brigando. Mas tem. Quebra tudo. Não Mas você sabe que no DEPOI, hoje eu não faço mais DEPOI, né? Mas quando eu fazia, tinha isso, viu? Que o evangelho virava uma espécie de campo de batalha, porque o A não se conta com a B. Ou então, tem aquelas famílias que está todo mundo ali reunido em volta da mesa, tal, mas tem aquele filho que quer escutar rock and roll lá no quarto. Tem, gente, tem. Eu estou falando porque a gente ouvia muito isso. Então, o que o evangelho diz? Ninguém pode ser arrastado, obrigado a fazer nada. Ele tem a orientação, não é? Ele tem a orientação da família. Se ele vai na casa espírita, ele tem a orientação da casa espírita. Se ele não vai na casa espírita, não importa a denominação, todos têm, né, o momento de ler a Bíblia e tal. Agora, se ele não quer, é o livre-arbítrio dele. Agora, quando começa essa discussão de eu não acho, eu não quero, então alguém está dirigindo esse evangelho ali. Os pais, então, né, sim, os pais, vamos voltar a atenção aqui. Nós estamos no evangelho no lar, a espiritualidade está aqui nos orientando, né? Vamos nos ligando em pensamento, quer dizer, trazer aquela harmonia de volta. Então, o que acontece? Daí um tempo, esses filhos não vão discutir mais, né? Sabe aquela coisa de ensaio e erro, né? Então, daqui a uns tempos, vai ficar normal, ninguém vai discutir mais. Então, o objetivo final do evangelho no lar, na realidade, a gente fala evangelho, mas não é só evangelho, pode ser um livro de autoajuda, pode ser um livro... Então, o objetivo daquele evangelho no lar é trazer harmonia para o lar. Se começar uma briga no meio do evangelho, já não traz a harmonia necessária. Aí compete a quem está direcionando o evangelho, né? Vamos voltar
tal, vamos fazer uma prece, vamos harmonizar. E aí, com o tempo, aquela criatura vai aprender. Sabe aquela de ensaios e erros, não é? É verdade. Então, mas viu, Luiz, tem muitas famílias assim nesse nível, a gente sabe disso. Então, respondendo à pergunta do nosso querido Antônio Cardoso, o Evangelho é uma das ferramentas para neutralizar a influência dos maus espíritos. Então, assim como é o Evangelho, é uma leitura, é uma música também, entendeu? Ou seja, tudo é equilíbrio. Então, a gente precisa aprender a harmonizar a nossa casa de várias maneiras. Então, tá tudo bagunçado aqui hoje, tá não sei o quê. Vamos arrumar, vamos harmonizar esse cantinho, vamos deixar limpinho, né? Porque a própria organização do ambiente, ela já traz uma paz. Isso. Porque quando está tudo revirado, eu falo por mim, quando está tudo danado, eu não me sinto bem. Não se sente Agora, bem. você entra numa casa que está tudo certinho, tudo arrumadinho, A né? pessoa se sente até confortável em entrar na sua casa. Não é quando tá verdade? tudo certo, não é? E as próprias pessoas, e outra coisa, é uma família, os pais têm que ter em mente que os filhos, as crianças não são surdas. Então vamos falar numa tonalidade. É verdade. Então, sem grito, tudo isso é harmonia, tudo isso faz parte disso. Entendeu? Por exemplo, os pais passar para os filhos o não mentir, o assumir os próprios erros. Isso, na minha opinião, faz parte dessa prática que a gente está falando aqui. Isso. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Thaídes. Calma, Thaídes, você vai responder uma pergunta para mim. Me responde o seguinte: tem pessoas que não, por si só, ela se acha incapaz. Ela sempre se acha incapaz. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço, me ajuda. Essas pessoas que se acham incapazes nessa hora de uma harmonização vibratória, ela, se tiver uma segunda pessoa, uma pessoa para guiá-la, ajuda. Você acha que ajuda? Acha que é benemérito ter uma pessoa que oriente aquela criatura que sempre acha que ela não... eu não consigo, eu não posso, na minha cabeça não dá para isso. O que você acha? É bom ter uma pessoa? Eu acho, Luiz, que é uma oportunidade que a pessoa que tem essa dificuldade, se tem uma pessoa que incentive, que ajude, é importante isso, porque mesmo que a pessoa não se ache incapaz, que não quer, não aceita, ou coisa parecida, mas por mais que essa pessoa não ouça o que a outra pessoa fale para ela, querendo incentivar, mas eu acho que isso, sendo insistido por várias vezes, vai chegar uma hora que a pessoa vai acabar aceitando, né? Mas se deixar por conta dela mesmo, fica meio difícil, porque eu não quero, eu não posso, eu não sei, eu não tenho tempo. Se ficar sintonizada com essa mentalidade, vai ficar cada vez mais difícil. É igual ir num consultório de um psicólogo, não é? Porque você vai no consultório do psicólogo, porque para ele te dá uma certa noção, Sim. um parâmetro de conduta. E a mesma coisa, se você diz que não pode e não aceita o que o outro fala, aí fica difícil, não é? Exatamente. E uma coisa interessante também, a Nígia estava comentando, que está ligada aqui à pergunta, sobre a influência dos maus espíritos. Uma coisa que é muito importante, principalmente quando se trata do Evangelho no lar, em qualquer momento isso é importante que eu vou falar, mas nesse momento principalmente, é a tal da discussão. Qualquer discussão que se tenha abre brechas para os espíritos negativos. É isso que eles querem. Pode até que, dependendo do momento,
algum engraçadinho, entre aspas, vai insuflar alguma coisa no ouvido de um que está ali para ele ficar nervoso e gerar ali um clima para criar uma discussão que é justo. Então, a pessoa tem que ter quebrar aquela imantação. Exatamente. Né? Então, a pessoa tem que estar sempre atento a isso. Né? Atento a isso. Tem um livro do Chico que chama Alma e Coração, de Emmanuel, que tem um capítulo que trata muito desse assunto. Evitar a discussão, porque a discussão parece que não, mas é um negócio sério. Quando você está discutindo, você está abrindo portas para o negativo, gente. Isso funciona no dia a dia, sem ser até no evangelho. Principalmente, né? Entre casal, entre amigos. A discussão é uma porta aberta, gente, em todos os sentidos. Se nós estamos aqui numa paz, que nós estamos aqui. Se nós começar a discutir, vai criar o quê? Que clima nós vamos criar aqui na discussão? Isso. Porque você tem uma opinião, eu tenho outra, e aí eu não aceito a sua, e você tenta argumentar, e aquela coisa. E sempre tem aí entra o nosso ensinamento da doutrina espírita. Sim. Nós somos rodeados, como Kardec pergunta. Exatamente. Nós somos rodeados por uma nuvem de espíritos. E eles estão lá. Eles também têm a opinião deles. E aí vem querer. E justamente muitos deles esperando um momento desse. É verdade. Um momento desse, agora é a nossa vez. Então não foi à toa que Jesus falou, vigiai e orai. Não foi à toa que ele falou isso, né? É verdade. Vigiai e orai. Então, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, então, recurso para neutralizar a influência dos maus espíritos, a prece, os bons pensamentos, a postura mais coerente possível das coisas que a sociedade acha certa, e aí você vai nem neutralizar o espírito que nem quer saber de você, porque esse cara aí, sim, ele vai falar, esse cara aí, antigamente falava moco. Não, esse camarada aí não dá nem para chegar perto dele, que ele é atrás. A própria energia já neutraliza ele. Já neutraliza. Não tem então é isso, Antônio Cardoso. O Espiritismo ele tem ensinamentos interessantes nessa área sobre o comportamento espiritual. Vai lá, Taíde. Então, a USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo. Realiza encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E exatamente neste instante iniciamos nosso segundo bloco do programa focando uma visão espírita sobre a vida. Isso, Taíde. E nós vamos hoje falar sobre um tema interessantíssimo, que ele pergunta assim, errar é humano? O que você acha? Errar é humano? E vamos ler um trecho aqui do site juventudespírita.com, intitulado Errar é humano, de autoria de Rogério Miguez, ou Miguez, mas deve ser Miguez. E ele fala assim, observa-se plenamente difundida na sociedade a frequente utilização da máxima errar é humano, diante dos variados insucessos enfrentados no cotidiano da vida. Embora haja erros comuns e até esperados, por exemplo, na aprendizagem e no desempenho de um ofício, esse conceito é frequentemente empregado quando se cometem erros morais. Nesse sentido, o seu uso busca, em muitos casos, justificar uma fraude, um delito, um crime, um conluio, não importando o tipo de conduta indecorosa, em suma, os diversos atos maldosos, seja quando se consideram os estatutos e leis sociais, ou mesmo os ordenamentos divinos. É considerada uma boa válvula de escape
para não se incomodar demais com os próprios deslizes, evitando, dentro do possível, a formação do temido sentimento de culpa, estando consciencial, martirizante e provocador de graves mazelas ao infrator. Não foi em vão o registro de Allan Kardec no livro Céu e Inferno, que ele fala assim: desculpar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. Normalmente se fala assim: a carne e os espíritos falaram assim: a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Por essa razão, neste planeta, ainda de provas e expiações, há tantos homens francamente voltados à prática do mal, e por conta desse particular cenário é que a máxima errar humano foi forjada, pois a maioria não se porta como esperado pelas imutáveis leis de Deus. E mais, por aqui são trazidos regularmente espíritos necessitados de expiações e simultaneamente das necessárias provas comuns a todos, sem exceção. Podemos chegar também à mesma conclusão de que a máxima errar humano não se alinha com a verdade, ajuizando que se errar fosse uma necessidade aos espíritos chegados no reino nominal, todos seríamos obrigados a cometer toda a sorte de atrocidades conhecidas e praticadas pela humanidade ao longo do tempo, para, através desses crimes, aprender o caminho do bem. O que não faz o menor sentido quando se conhece os infinitos atributos de Deus, entre outros, a bondade, amorosidade e misericórdia, características incompatíveis com uma proposta como essa. A de que se aprende o caminho do bem trilhando o do mal. Poder-se-ia indagar como se pode evoluir sem praticar o mal, sem adquirir a experiência proporcionada pelo cometimento de condutas afastadas das leis divinas. E qual é a resposta para isso? Pela observação dos erros alheios e pelo estudo atento de obras de cunho moral e ético, a toda a prova, particularmente do Evangelho de Jesus, quando nos trouxe a segunda grande revelação. Igualmente, pelos escritos de Allan Kardec, ao consolidar as teses da terceira revelação. Na resposta da pergunta 262 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais dizem: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixai-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar de a queda do homem. Como sabemos, a humanidade não se interessou e ainda não se interessa muito em seguir os modelos morais oferecidos pelo Cristo. Quem sabe, se houvéssemos seguido, desde o início, as lições deixadas por ele, hoje a máxima poderia ser: acertar é humano. Não é? Como eu disse, isso é um trecho do site juventudeespírita.com, que é intitulado Errar é Humano.
de autoria de Rogério Miguel, ou Miguel. Então, errar é humano? Claro. Não é humano, mas não deveria ser, né? Essa é uma desculpa. Nós arrumamos sempre uma desculpa para as nossas falhas. Então a gente fala, errar é humano. E fica por isso, fica num negócio raso, né? Uma desculpa, né? É uma desculpa. O que nós deveríamos fazer é atentar pelos nossos erros. Mas a gente fala, errar é humano. Se eu erro, outro erra. Ou seja, todo mundo erra e eu também vou ter direito de errar. Mas na verdade, só é humano. Porque só é humano, porque nós somos espíritos humanos. Nós temos a inteligência e o livre-arbítrio. Então não é o animal que vai errar. Não, o animal é o instinto. O animal é irracional, né? É irracional. Nós não, nós temos o raciocínio. É verdade. Então, o errar, ele só é humano. Não pode ser de outra forma. É verdade. Agora, o errar é o certo? É o certo? Ou é o errado? Então, o errar, às vezes, é o caminho. É o caminho. É o caminho para o acerto. É a experiência, né? É a experiência. Agora, errar insistentemente, aí já é negligência, não é? Continua, Nilson, você estava falando bem aí. Então, é o que eu falo. Que nem você falou aí. O continuar é a insistência que pode levar a caminhos ainda piores. Piores, isso. Porque, dependendo do pensamento que você está colocando em cima, o sentimento em cima daquele erro, você vai caminhando para uma coisa chamada vingança. Isso. Né? É verdade. E aí, o erro não vai ficar só um errinho, ele vai virar um errão. Que aí, para consertar dentro da nossa sociedade, vai envolver vários segmentos aí. É igual você Nós temos falando, leis. Você está acabando de falar no nosso em off aí do comportamento de uma pessoa que cometeu um ato de abuso infantil. Então é um erro que hoje nós olhamos de uma forma. E aí o que ele fala aqui no texto? Você tem que olhar quem já errou para não errar. Então, acontece que nós ainda, dentro da nossa ignorância espiritual, né, a gente fica assistindo de camarote o erro do outro, né, e muitas vezes torcendo para que o cara continue errando mais ainda. Copia até. Exatamente. E tirando daquele erro, talvez um proveito para si próprio, vendo o que ele vai fazer, né, para prejudicar o outro. Então, olha, o ser humano ainda tem muito que batalhar nessa terra. Vamos ver o que o Ataíde tem para falar sobre isso? O que você acha? Vamos chamar o Ataíde. Fala aí, Ataíde. O erro, todos nós erramos, né? Ainda. Mas a gravidade, eu acho que não está tanto no erro. É permanecer no erro. É verdade. Permanecer que é o complicado. Agora, se cada erro nosso nós observarmos e nos conscientizarmos de que não é legal e nós procurar não repetir, esse é o nosso papel. Estamos aqui para esse aprendizado. Agora, se nós põe em mente assim, não, eu errei, mas tudo bem, vou repetir de novo, aí está complicado. Nós temos alguns acontecimentos aqui no nosso planeta, como o caso do feminicídio. Sim. É um erro grave que agora virou lei, então demorou, né? Porque isso existe desde que o mundo é mundo. Mas agora virou lei aqui no Brasil, não sei em outros planetas. Em outros países. Mas é um erro grave. Não é você matar uma outra pessoa só por sexo oposto. Bater
esse negócio de agressão. A agressão também é um erro. Não é? Então, o duro é que nem o Ataíde falou. E você vai continuar falando. O ruim é você permanecer no erro, né? Tem muitas coisas que, graças a Deus, hoje a lei já está... Por exemplo, o racismo, por exemplo. O racismo é uma coisa que antigamente você podia falar, brincar, hoje não. Então, hoje a lei já percebeu isso e é até um crime. Então, hoje você já precisa respeitar esse lado aí, porque antigamente era muito comum você, às vezes, brincar, tirar sarro, denegrir, fazia até humor disso daí, né? Fazia até humor disso daí. Hoje não, hoje a lei hoje já percebeu isso e já nos chamou a atenção sobre isso, né? Isso é bom. Isso é bom. Isso é um ponto positivo, né? Para as pessoas que menos educadas, pelo menos aprender a respeitar, né? Então, assim, como a Nilce falou no início, o errar é só humano. Por quê? É que pelo erro que a gente aprende a acertar. Sim. Mas é necessário errar? Não, às vezes não. Às vezes você fica observando o outro, fala da maneira certa e você já faz o certo antes de errar. Mas às vezes tem pessoas que às vezes erra e Aqui, depois que nem você colocou aí, Luiz, a questão do feminicídio, né? Então, o que nós vemos hoje, embora tenha lei e tudo mais, porque antigamente não tinha, né? Você vê que, mesmo diante de tudo isso, existe aqueles espíritos que ainda continuam perseverando no mal. Isso. Né? Aqueles espíritos mesmo que essa questão do eu sou melhor fala mais alto. Independente das campanhas Exatamente. que falam. Exatamente. Agora, mas existem outros também, né, que têm a capacidade de se espelhar nisso para se corrigir. Né? É verdade. Tem isso. Agora, que veja bem, quando a gente vê lá na história da humanidade, era um negócio bárbaro, né? Você fez, você paga, olho por olho, aquela história toda. É verdade. Né? Mas era o que tinha na época. Aí depois chegou o Cristo. Então, o Cristo, a gente não vê nos evangelhos nenhuma palavra de vingança, nada da parte dele. Ele sempre agiu com justiça. Né? E o ensinamento dele está valendo para a gente agora, vai valer daqui 50 mil anos. É verdade. É uma verdade só que deve ser seguida. Mas a gente vê hoje ainda a lei de Talião sendo praticada. É verdade. Bom, olha, eu estava aqui conversando com o Luiz Leite, que ele vai precisar, nós já estamos em cima da pinta aqui. Então, olha, com o texto que nós lemos, com aquilo que nós já falamos, errar é humano, mas não podemos usar isso como desculpa para continuar errando. Nós devemos, a nosso erro, aprender e acertar depois. E procurar não errar, né? E se observar o outro, observar o comportamento do certo, para nem cometer o primeiro erro. Não é? Nem cometer o primeiro. Tem aquele ditado, né? Que não vai pelo amor, vai pela dor. É verdade. Então, e tem aquela coisa também que, às vezes, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não. Então, se todo mundo faz errado, eu vou fazer também? Não. Então, não tem essa. Não tem essa. Então não pode. Não e o pode. Espiritismo explica, nós somos espíritos em evolução. Então a gente tem que evoluir aprendendo com o outro melhor. E aprendendo observando as coisas boas, né? Então agora a Nilce vai dar continuidade porque o programa está chegando ao fim. Vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual
que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você quiser nos conhecer melhor, visite o nosso site, useguarulhos.com.br, e lá você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. Isso, então vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela força que Ele nos dá. Agradecendo a Deus por estarmos aqui nesse programa, aqui nessa tarde de hoje. Agradecer a Deus pela nossa vida, que nós estamos vivendo num momento muito interessante da jornada evolutiva da Terra. E assim a gente agradece pela nossa vida, pela vida dos nossos companheiros e agradece pelo nosso programa. E pedindo a Deus que nos dê força para que nós tenhamos condições de cada vez mais trazer informações importantes para a evolução de todos nós, ouvintes e nós que trabalhamos aqui na rádio. Que Deus abençoe a todos. Não é, Taíde? Exatamente. Eu também me despeço agradecendo a Deus, Jesus, mais uma vez por essa oportunidade. Agradecendo a presença dos amigos aqui presentes, Luiz Leito, o técnico, Luiz Gouveia e a Nilce Pereira. E agradecendo a toda a espiritualidade que nos permite que isso aconteça, que nos assiste, que nos intui para que possamos aprender cada vez mais aqui na nossa caminhada. Agradecendo também aos ouvintes que sintonizaram conosco, as perguntas que nos fizeram. Tudo isso faz parte da nossa programação e é um prazer para todos nós. E que, se possível for, vamos continuar com esse trabalho, em nome de Deus, de Jesus, de Deus nosso Pai. E, se possível for, estaremos aqui novamente a semana que vem, em nome de Deus, de toda a espiritualidade maior que nos auxilia. Que assim seja e uma boa tarde a todos. Eu também me despeço de todos os nossos companheiros aqui, do Ataídes, Gouveia, o Luiz Leite, deixando aqui meus agradecimentos a todos os ouvintes, todos aqueles que nos prestigiam todas as semanas. E até a semana que vem. Isso, e eu agradeço a todos da equipe, porque é muito gostoso fazer esse programa. Os ouvintes têm um retorno agradável dos nossos ouvintes. E não desliguem. A rádio não para, a rádio é 24 horas no ar. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a todos. E assim nós vamos pedindo sempre. Dai forças, dai amor a cada residência das pessoas. Obrigado e até a semana que vem. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida.